Salve, salve galerinha do canal Calculando Ideias. E hoje, galera, a gente está aqui para nossa aula de, finalmente, velocidade escalar média. Professor, você falou que era velocidade média. Tá escrito escalar. Por que escalar? A gente vai aprender ao longo do tempo isso aqui. Por que é escalar? Qual que é a diferença de escalar? Qual é o outro nome? Beleza? Mas vamos nos atentar a uma situação aqui e ficar mais inteligente, galera. Saca só. A gente tem aqui o carro do seu pai, quando você foi viajar lá para as férias de vocês. E esse carro saiu num determinado horário, tá bom? E ele estava numa determinada posição. Depois se passaram algumas horas e esse carro estava nesta posição aqui. Se você prestar atenção aqui, se você prestou atenção nessa situação, esse carro está viajando e a gente sabe espaço, que foi um conceito que a gente viu, né? Espaço é onde o automóvel está. Para a gente saber onde o automóvel está, a gente precisa de um referencial, certo? Então a gente tem um referencial. Olha as placas falando aqui, ó. Está a 10 km de um determinado referencial. Está a 250 km. E a gente precisa de um tempo, porque a gente trabalhou com tempo isso também. Então a gente sabe aqui o tempo, tá o relógio aqui e o relógio aqui. Como que a gente vai calcular a velocidade? O que é velocidade escalar, galera? Vem comigo que a gente vai ficar mais fácil. Ó. Vamos analisar a primeira situação. Qual era o espaço do automóvel aqui, tá? Qual era a posição do automóvel? O automóvel estava no quilômetro 10, tá bom? 10 quilômetros, tá bom? Qual era o tempo onde esse automóvel estava aqui? Vamos lá, o tempo. Então, eu vou colocar espaço 1 e tempo 1, tá bom? O tempo, se a gente olhar aqui, ó, ponteiro vermelho, ponteiro preto, ele estava 6 horas, tá bom? 6 horas da matina, da manhã, galera. Vamos olhar para a situação 2, tá? Essa aqui é a nossa situação 1. Vamos olhar para a situação 2. Saca só. Qual que era o espaço 2? O espaço 2, o nosso automóvel, o carro do seu pai, estava no quilômetro 250. Essa era a posição dele. O que significa isso? Que lá do ponto inicial, ele estava a uma distância de 250 quilômetros, tá? Coloca na reta lá, ele está na posição 250, tá bom? Qual era o tempo aqui, galera? Tempo 2. Se a gente olhar o relógio aqui, ó, tá no 10 e tá no 12. Isso aqui é exatamente 10 horas, tá bom? Então, da primeira situação para a segunda, ó, ele estava no quilômetro 10, foi para o 250. Ele estava às 6 horas da manhã e aqui às 10 horas da manhã. Como que a gente calcula velocidade daqui, professor? A gente precisa primeiro fazer física aqui. Pensar, queimar fosfato e entender o que é velocidade. Velocidade é o quanto um automóvel ele anda, o quanto alguém anda, um corpo anda, de acordo com o tempo. O que é 5 metros por segundo? O que é o carro do seu pai andar 80 km por hora? Quer dizer que a cada 1 hora ele anda 80 km. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Como que a gente faz isso então, galera? A gente precisa descobrir variações, tá? Entre o momento 1 e entre o momento 2, quanto que esse automóvel andou? Em quanto tempo ele andou? Então a gente precisa descobrir exatamente o ΔS e o ΔT, tá? São as coisas principais aqui. Então, galera, vamos descobrir o ΔS e vamos descobrir o ΔT. Vem comigo, ó. Vamos calcular aqui o ΔS. Quem é o nosso espaço final? A gente colocou aqui, ó, 250 km. Então, 250 menos o espaço inicial, que é 10, tá? 250 menos 10, a gente chega no valor de 240 km, tá bom? Esse é o nosso ΔS, o quanto o carro andou. Lembra? Variação é o quanto que ele desloca, o quanto ele anda de um lugar para outro. O tempo, galera. O tempo é a mesma coisa. O que é variação do tempo? Quanto tempo demorou para ir de um lugar para outro, de uma situação para outra, certo? Vai ser o tempo final. O tempo final era as 10 horas. Menos o tempo inicial, 6 horas. Isso aqui vai dar 10 menos 6, 4 horas. O que significa isso, galera? Significa que o nosso automóvel andou 240 km em 4 horas. Isso é velocidade? Não. Isso aqui é simplesmente os nossos dados.
Em 240 quilômetros, ele andou tudo isso durante 4 horas. A gente precisa saber o quanto que ele andou a cada hora. Para a gente fazer isso aqui, a gente precisa exatamente de uma divisão, tá bom? Então, ó, saca só. A gente precisa dividir 240 por 4, tá bom? Quilômetros e aqui horas. Se a gente fizer essa divisão, 240 dividido por 4, a gente vai chegar exatamente em 60 quilômetros por hora. Isso é velocidade, tá? Velocidade é o ΔS dividido pelo ΔT. É o quanto o carro deslocou, né? Quanto ele variou o espaço dele naquele tempo. A gente fez 240 dividido por 4, quer dizer que nessas 4 horas ele estava nessa velocidade. Aí eu tenho uma resposta para você, vamos pensar fisicamente. Quer dizer que no percurso inteiro aquele carro estava a 60 km por hora? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que se eu pegar todas as velocidades que esse carro teve e fizer uma média, vai dar 60 km por hora. É como se ele tivesse feito o percurso inteiro nessa velocidade. Quer dizer que ele fez o percurso inteiro nessa velocidade? Não, ele pode ter feito a 80 e depois ele pode ter feito a 40. Só que quando você faz uma média de 80 e 40, isso aí vai dar 60, tá bom? É uma média, escalar média, tá bom? É assim que a gente calcula a velocidade, vem para o conceito mais elaborado aqui. Então a gente tem o seguinte, galera, ó, entre dois instantes, a velocidade escalar média ela é a variação do espaço por unidade de tempo. Então, ó, velocidade média, isso aqui que a gente conhece, ela é exatamente o quanto o nosso espaço varia, ó, ΔS, a gente viu que era delta, volta nas aulas passadas, dividido pelo ΔT. Essa aqui é a nossa formulazinha para calcular a velocidade escalar média. Saber o quanto o carro andou e em quanto tempo ele andou esse percurso. Isso é velocidade média. Essa fórmula aqui ela vai aparecer muito, tá? Velocidade escalar média. Se não entendeu, volta um pouquinho no nosso vídeo, vê ele de novo. Física tem alguns conceitos complicados, mas é importante a gente entender tudo, ficar mais inteligente. Vem comigo que a gente vai dar uma olhada mais detalhada na velocidade. Vem comigo então, galera. Ó, a gente viu o seguinte. A gente, para calcular a velocidade, a gente precisa do espaço. E o espaço, galera, a gente viu as unidades que a gente usa lá na física. A gente pode dar o espaço em quilômetros, a gente pode dar o espaço em metros, a gente pode dar o espaço em centímetros. Depende da situação que a gente está trabalhando. E o tempo, galera, a gente pode usar a mesma história. A gente pode dar o tempo em horas, a gente pode dar o tempo em minutos, a gente pode dar o tempo em segundos, tá bom? Como que a gente faz isso daqui? Existe duas situações diferentes. No nosso dia a dia, é mais comum a gente calcular velocidades utilizando quilômetro e hora, tá? Então, quilômetro por hora. Às vezes, os exercícios, as coisas que a gente vai utilizar, as nossas situações, não vão utilizar quilômetros por hora. Ela vai utilizar a unidade internacional. A unidade internacional de distância, ela é o metro. E a unidade internacional de tempo, ela é o segundo. Então, no sistema internacional, que é o padrão, velocidade a gente calcula em metros por segundo. Mas no nosso dia a dia a gente costuma ver quilômetros por hora, tá? Quando a gente vai utilizar o nosso carro, nossa moto, tanto faz. Como a gente transforma quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa? Vamos olhar aqui uma regrinha geral, galera. Ó, saca só. Eu quero transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Então, vamos pegar 1 quilômetro e 1 hora. Vamos fazer essa conta. Lembra lá, como que eu transformo quilômetro em metro, tá? 1 quilômetro vale exatamente 1000 metros. E 1 hora vale quantos segundos? Lembra
Eu tenho que fazer hora para minuto, é vezes 60, e minuto para segundo, vezes 60. Então a gente tem 3.600 segundos. Se a gente for cancelar aqui, ó, cancela, 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 a gente vai ficar aqui com 10 dividido por 36 metros segundo. Professor, eu não entendi muito bem. Quer dizer que para eu transformar quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que multiplicar por 10 e dividir por 36? É exatamente isso daí, galera. Qual é a nossa regra geral? A nossa regra geral é o seguinte, ó, dá uma olhada aqui no nosso começo. Se eu quero fazer essa transformação aqui, ó, eu vou dividir por 3,6. Então o exercício te deu uma velocidade em quilômetros por hora. Como que eu transformo em metros por segundo? Divide por 3,6. Se ele me deu em metros por segundo e eu quero transformar em quilômetros por hora, eu faço o contrário. O contrário de dividir é multiplicar. Então é vezes 3,6. Tá bom? Então, no caso de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido. De metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico. E mantenha esse 3,6 na cabeça de vocês. Tá ligado com essa conta aqui que a gente está fazendo. Beleza? Bom, galera, qual que é a ideia aqui depois do que a gente viu? A ideia é a seguinte. Saca só. Eu tenho aqui a minha trajetória, o meu automóvel está andando através dessa trajetória. E se a gente for calcular, galera, a velocidade média, né? Velocidade escalar média, e essa velocidade for maior que zero, você fala, professor, sempre vai ser maior que zero. Tem velocidade negativa? É aí que entra a física, galera. Sempre que a nossa velocidade for maior que zero, significa que a gente tem um movimento progressivo. Você fala, professor, por que progressivo? Porque indica, galera, lembra que eu falei para vocês do espaço? Quando o espaço dá negativo, significa que o nosso automóvel está andando no sentido contrário. Exatamente isso, galera. Quando a gente tem uma velocidade média positiva, significa que o movimento é progressivo. Por que progressivo? Porque o nosso carro está andando a favor da nossa trajetória. A nossa trajetória, lembra? A gente tem que definir, galera, o nosso sistema, nosso referencial. E o nosso referencial para lá é positivo. Então, sempre que for positivo, ele está andando a favor da nossa trajetória. Quando ele anda, ó, contrário à nossa trajetória, a nossa velocidade que a gente for calcular, ela vai ser uma velocidade escalar média menor que zero. A gente chama isso aqui de movimento retrógrado. Quer dizer que a velocidade é negativa? Não, não é velocidade negativa. Quer dizer que o nosso automóvel ele está andando no sentido contrário àquele que a gente definiu. A gente está definindo uma trajetória que ela tem um sentido aqui, galera, ó, para nossa direita. Mas se o automóvel está andando para a esquerda, vai dar um sentido contrário. Ele está andando contrário ao que a gente definiu como positivo, certo? Ele está indo para trás, por isso que a velocidade vai dar negativo. Então a gente tem velocidade escalar média, que é progressiva quando é maior que zero, e retrógrado quando é menor que zero. Beleza? É isso aqui, o conceito de velocidade média. Eu agradeço a presença de vocês. Próxima aula é uma aula de exercícios. Vem comigo. Obrigado, deixe seu like aí e se inscreva no canal. Tamo junto, galera.